Então, seja muito bem-vindo à segunda parte que a gente já iniciou na semana passada, que é a criação de movimento para negócios. E essa segunda parte, além da prática que a gente fez, eu vou dar uma prévia para quem vai assistir o que nós aí dialogamos e trouxemos em pauta. Eu vou pedir sempre um feedback para vocês se a imagem está sendo bem transmitida, tá? Deixa eu só verificar aqui, compartilhando tela. Acho que está aqui na parte geral. Pronto. É isso que eu estou com ele em formato aberto do Canva do material. Por quê? Porque quando eu faço ele em tela aberta, cheia, muitas vezes eu passo de slide, eu falo com vocês, vocês falam assim, Sueli, ainda tá passando slide. Então aqui é uma forma da gente acompanhar todos juntos, tá? Então, retrospectiva que a gente fez foi a questão, então, de identificar como marketing e vendas a gente pode aplicar nos nossos negócios. Estudamos sobre neurociência, aplicamos a marca, entendemos como se conectamos à nossa história, quais são os canais de vendas no Instagram, como a gente identifica cada tipo de título de público e como esse público ele chega, o formato de conteúdo que a gente pode ofertar para ele, tá? Seja ele pela atração, pelo aquecimento ou a decisão que é a venda de um produto e serviço. E eu deixei também lá no nosso grupo um prompt, que um texto de comando para o ChatGPT, e também eu quero direcionar para vocês uma IA que estou gostando muito de usar, que eu comecei segunda-feira, que é o Cloud. Eu vou deixar todas as informações no nosso grupo e para você que está assistindo agora, eu também posso deixar para você na própria descrição do YouTube para você acessar o link oficial, assim como vai estar lá no nosso grupo, tá? Show! Então é o mesmo, ele é um formato mais avançado do ChatGPT. Hoje, se a gente for ficar 2, 3 dias sem ver as IAs, a gente fica desatualizado. Então, o meu olhar aqui trazendo sobre inteligência artificial, eu falei um pouco para otimizar o nosso tempo e trazer mais linha de conteúdos, mais questão de ofertar ou fazer um material para você fazer um pós-venda ou fazer também o material de venda do seu produto ou seu serviço, se você vende produto, um infoproduto, que é o produto digital, como mentoria. Então, qualquer material que você for dar como over delivery, produto a mais do que já é prometido, é interessante usar o Cloud. O Cloud, ele tem uma inteligência que ele cria muito rápido documentos, slides, materiais mais rápidos, que você pode fazer isso em formato escrito, tá? Ele tem um formato de áudio, mas ele trava bastante. Então, eu vou deixar depois mais algumas informações no nosso grupo. Ele está sendo aliado bastante assim para mim e eu sempre coloquei isso para vocês, o que eu testo, eu trago para vocês, né? Então a gente falou sobre roteiros, sobre formatos, que tipo de edição, gravação, tô usando o Edits, também trouxe para vocês, e a gente foi para prática e a gente fechou então com chave de ouro. Eu trouxe essa introdução, revisitando o nosso conteúdo para que todos nós estemos aí aliados para esse próprio nível, tá? Então, deu para ouvir bem? Tá vendo bem minha tela? Tá escrito assim, ó. Segundo o livro, O Jeito Disney de Contar Histórias. Apareceu para vocês? Só me confirma isso aqui na transmissão de tela, que eu vou dar continuidade, tá? Tá aparecendo na tela para vocês, gente? Tá sim, pra mim tá. Show. Então, que bom. Vou deixar nesse formato para nós vermos aqui todo mundo junto, tá? Nessa segunda edição que a gente, então, eu fiz em duas partes aqui, o propósito dela é direcionar como que a gente pode trazer histórias de forma magnética, a nossa própria história de vida, do nosso produto, da nossa marca pessoal, da nossa marca profissional, que eu já falei isso em dois momentos, que existe a marca e existe o grande líder. Então, eu preciso entender, e é importante quem tá com papel e caneta, quem vai assistir, é como você quer se posicionar no mercado. Você quer posicionar a sua marca da sua empresa ou você vai ser o rosto da marca da sua empresa? Porque nós temos formato de entrega que ele acaba sendo diferente de conexão com o público e também formato de vídeos e comunicação. Então, isso é a parte também de uma palavra que eu gosto muito de entender, que é um breve estudo mercadológico do seu público que você quer atingir, que é um público mais qualificado, que é um público que vem então com a questão, como eu mostrei para vocês, o funil, né, no Instagram ou outro canal de prospecção, seja YouTube, se esse público está ou não lá, seja no TikTok ou
seja no Spotify, se ele for, por exemplo, ouvir um podcast de informações. Então, eu quero que vocês definam, se vocês não definiram até agora, onde está o seu público, qual é a faixa etária, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente vai fazer agora e entender como é o jeito Disney de contar histórias, de encantar o seu cliente, a gente vai saber como criar esses conteúdos muito mais certeiros, tá? Então, o desejo é esse. Então, vocês conseguiram, eu pergunto isso para Jaque, que eu já conheço mais, né? E para Larissa, se conseguiu definir o público, conseguiu identificar para que eu possa dar continuidade. É, público da gente? Isso, o seu público, você já definiu? Você está definindo você como grande marca? Por exemplo, existe o café, o café com elas, que Sim, é uma marca sua. Você quer transicionar ele de Santa Inês para o Maranhão. Você tem 7 edições que já foram feitas, 7 a 8, né? Edições que já eu foram estava feitas. agora. Oitava agora, esse ano, 2026. Então, existe a marca Café com Elas e existe a Jaqueline, que é a CEO, que produziu, que criou. Então, existe dois formatos de você se posicionar. Você é a cara do teu próprio negócio, então tem que ter você. O tempo todo você está repetindo histórias que fortalecem o seu avanço profissional, correto? Que você faz isso, esse storytelling muito bem nos seus stories. Então, como você pode chamar a sua audiência de forma que vai conectar? Como você pode levar para eles, oportunizar e identificar a dor do teu público para eles tomarem o desejo de se aquecer e comprar seu produto, serviço e pertencer? Então, eu vou mostrar como isso é aplicado no livro do jeito Disney de contar histórias e como você pode fazer isso no formato para o teu negócio, tá? No Instagram, principalmente. Show. Larissa, tu tem definido seu público? Me conta. Eu ainda tô, assim, pela loja, eu já tenho bem definido, né? Que são mulheres e tudo, de Sim. todas as faixas etárias. E pelo meu profissional, eu ainda tô me encontrando, assim, né? Definido, mas, assim, porque não vai ser só mulheres, né? Que eu vou atender. Com certeza vai ter o público masculino também. Show. Tu identifica, então, vamos fazer o seguinte: você é o rosto da sua marca. Você vai aparecer mais ou vai aparecer outra pessoa que representa a marca de vocês? Por exemplo, que é essa parte da área da beleza, né? Posso falar o termo estética aqui ou não? Só me confirma se eu posso usar esse termo aqui como representatividade, Sim, tá? pode sim. Ok. Então, vamos pensar que tenha você como rosto da marca, na área da estética, como profissional e grande líder, né? Que as pessoas vão bater o olho e vai lembrar a sua clínica, os seus resultados, sua transformação. Porque o cliente ele vai querer saber a transformação, que ele quer se parecer bonito como fulano, exemplo, né? Ele não vai comprar os processos, ele vai comprar o resultado da marca. E pode ser que nesse caminho tu fale assim, Suelen, eu tô pensando o seguinte, eu não quero me posicionar desse jeito. Vai ter uma colaboradora minha que vai aparecer falando e aí só em momentos que eu vou mostrar o resultado eu vou aparecer. Então, eu preciso identificar porque cada um desses conteúdos, qual for a rede social sua, isso vai qualificar o público para ter mais segurança, credibilidade e autenticidade sua com a sua marca. Por mais que você já entregue como profissional, isso aí eu não, é indiscutível, entende? Mas eu posso qualificar mais ainda para você ser o rosto e a marca ela ter o maior desejo de pertencimento. Aí você consegue escalar, isso seja mão de obra, ou escalar e a precificação dessa entrega sua de resultados. Sim, eu entendi. Eu acredito que eu mesmo que vou ser o host, entendeu? Eu mesmo que vou ser o host da minha marca, porque eu que vou fazer os procedimentos, né? Então eu vou ter que falar, explicar. Então, assim, eu acredito que vai ser eu mesmo. E Maravilha, assim, então. eu já ia até falar que deve ser você, É. né? Porque, primeiro, tem presença, Aham. sabe se comunicar, É é linda. linda, entendeu? E eu vou te dizer, ela fez aquele vídeo falando da imersão, Aham. veio tanta dela Uau! me seguir. Aí eu falei assim: olha.
Olha aí, a gente já vê que tem um jeito. Então, é se posicionar, viu, Larissa? Está precisando disso, se posicionar. Aquilo que eu já te falei, faz logo esse Instagram de vocês. Eita, que coisa boa. Já Olha a autoridade começa. que tu tem. Caramba, que autoridade que tu tem. Então, é posicionamento mesmo, tá? E ela tem um padrão de mostrar, assim, belo, belo. Ela viajou e eu fiquei acompanhando, né? Teu perfil, assim, abriu aspas aqui, né? Eu fiquei acompanhando a tua viagem com o seu amado esposo. Eu falei assim: caramba, que olhar estratégico ela tem. Porque às vezes, não sei se você percebeu ou não, mas o que você mostrou era belo. Me dava vontade de viver uma vida parecida com a sua. Mesmo Pois eu não é, ter só que é, profissionalismo que ela. sim, ela fez isso, só que eu, como eu comentei com ela, ela não fez. Ela é mostrar a joia que tá usando. Olha, gente, eu tô usando isso aqui. Ah, Aproveitar que gera verdade. venda, estratégia. Isso aí faltou, entendeu? Porque É, viagem, Larissa, a audiência é enorme. Eu tô aqui, ó, a minha audiência tá grande. Eu tô aproveitando, você percebe que eu tô vendendo? o Eu vou tempo lá, todo. posto uma coisa, eu vou lá vendo, é assim. O que que poderia fazer quando é assim é o seguinte, mesmo que você não fale no vídeo, deixa o celular e vai gravando. E aí depois você vai colocar uma música ritmada e aí você mostrando, sabe? Ou como fosse um vlog. Eu acabei fazendo isso de um formato mais rápido. E aí eu utilizei, não foi o Edits, eu usei o CapCut. E eu até passo para vocês depois o nome, tudo. Muito mais prático. Peguei os vídeos que tava cortadinho, coloquei e aí ele já tinha já um pré-editor que daí eu só copiei e colei. Não deu 2 minutos, tava pronto o vídeo. E a música que eu queria. Então depois eu posso Sim, passar eu esse uso vídeo. muito o CapCut também. Ele é maravilhoso porque ele já tem alguns já prontos, né? Que a gente só. Isso. Aham. É Ele ele é mesmo. maravilhoso. Isso. Porque como você já vende essa questão da tua imagem também, o que você coloca é perceptível, as pessoas têm desejo. Então, eu gostei dessa questão e não tinha pensado nisso, porque é uma coisa que eu não cheguei a ver de fato. Então, eu vou mostrar para vocês como aplicar e aí como a gente pode usar o cloud também para posicionar esses formatos de conteúdo. Mas o que eu preciso aqui, que é o mais primordial, é fazer. E aí, minha pergunta é: final de semana que a gente passou aí pós nosso encontro na segunda-feira. Então, a gente já deu uma semana já no nosso encontro. Quantos conteúdos vocês fizeram? Quantos vídeos vocês já lançaram no teste? Quantos Eu stories já já postaram fotos? eu fiz. Eu fiz o que tu postou lá da gente jogar na inteligência artificial. Eu já fiz um vídeo, 2 vídeos, né? Foi da chamada do evento. Aí amanhã vai sair um vídeo falando sobre essa questão do magnético, né? Que tu mandou lá pra gente. Eu Uhum. falando sobre a autoridade. Que a mulher, ela está invisível. E quando ela está invisível, ela não tem autoridade. Invisível na voz, Uhum. invisível no seu posicionamento, invisível de divulgar sua marca, de usar seu Instagram para isso. E a gente percebe, minha gente, turma, que por mais que a tecnologia está avançada, ainda tem mulheres travadas. Gente, e essa trava, ela é emocional. Não adianta tu fazer vários e vários treinamentos se você não ir no impacto emocional, que é o que destrava de fato, né, Sueli? Sim. A nossa imersão presencial, o objetivo dela vai ser isso. A gente vai levar para vocês o científico, neurociência pura. Aquilo que destravou a Sueli, aquilo que me destravou, entendeu? E dentro disso a gente vai só contextualizar aquilo que a gente já aprendeu aqui no online, colocando também a mão na massa. Mas o primeiro momento é o alto impacto, porque se vocês não tirar isso daqui da cabeça, de buscar fazer perfeição, querer agradar, validação e tudo isso que só, desculpa falar, é porcaria que impede de você avançar, de você se posicionar, não adianta. Eu falo isso com autoridade, porque quando eu fiz tantos cursos e eu vivia no quase, nunca saía do lugar, e quando eu investi alto, eu disse, eu vou investir nesse negócio que está me custando um rins, que foi esse treinamento que fui para Curitiba, eu disse assim, eu vou colocar em prática, porque eu não sou filha de uma mãe para não colocar em prática, eu não vejo meus resultados. E hoje, graças a Deus, eu estou tendo meus resultados daquilo que eu... Hoje eu estou aqui em São Luís, olhando o espaço, trazendo essa imersão para cá, porque eu planejei isso
em 2024, quando eu estava lá em Curitiba, em uma imersão, treinamento de alto impacto. Sim. Então, tudo que você aprende tem que ser executado para você ver os resultados. Show, é previsibilidade, né? Eu acredito que tem um bônus que a gente poderia já ofertar, até na mentoria e me coloco à disposição, é fazer isso como uma forma previsível de ver o teu negócio gerando ROI. Porque aqui a gente está falando de criação de movimento, criação de negócios, estratégia de como falar com o nosso cliente, como se posicionar, como usar as IAs. Vai ter tráfego pago, que é o próximo entrega minha, mas precisa ter previsibilidade, olhar o ROI, o retorno sobre investimento da parte financeira, que já foi passado pelo Alisson, mas talvez retocar essa conversa de novo, porque isso é muito importante. A gente tem que saber cobrar. Porque se a gente contrata um prestador de serviço, a gente tem que cobrar. Cadê? Onde está sendo investido isso? Onde está aquilo? E é muito importante. Então, eu vou retomar aqui para a gente dar sequência, que ele é uma parte muito mais prática e a gente vai usar a IA também. Então, um fator interessante, a gente tem três pontos aqui. Na Disney, que eu já tenho estudado, visto já, a parte de apresentação deles é que tudo começa por uma história. Então, o teu negócio tem que começar pela sua história. É uma história de 24 horas dentro do Stories, começa 24 horas contando um pouco do seu dia de forma estratégica. A Disney não vende filme, isso aí é uma coisa interessante. Os parques, eles não vendem parques, eles mostram o que é belo, mas eles vendem narrativas, história que despertam emoções. O adulto de tantos anos vai lá para viver igual uma criança, ele vai resgatar essa criança interior dele. Por quê? Quando a gente vê isso em questão de vendas, isso significa que toda a história, que a gente chama de enredo, que são várias séries de acontecimentos da história, envolve o cliente como protagonista. Então, eu acabo passando então do patamar de cliente que eu estou pagando para ir para assistir um filme no cinema ou investindo sair daqui, sair da minha casa, ir para o aeroporto, do aeroporto ir até Disney ou Paris ou onde for, excepcionalmente que está um parque deles, eu consigo então me tornar o principal ator de toda a história. Então, por isso que se sente esse pertencimento muito grande e eles fazem isso com propósito. Então, o teu cliente no teu negócio, ele tem que ser o protagonista. Porque isso gera uma experiência e o que eu falei para vocês semana passada, nós só estamos vivos pela nossa história porque nós somos seres humanos e vivemos em bando, em grupo, pela evolução, tá? Então, a partir do momento que o meu cliente sente que pertence à minha marca, que eu valorizo ele, que eu integro ele, que eu reconheço ele, o meu produto e serviço, ele é um meio de transformação. Porque o cliente não quer saber os processos. Quanta aplicação vai ser para que eu chegue no resultado da fulana? Não quero saber, eu quero ficar igual ela. Então, como eu crio essa experiência? Principalmente, tá? Segundo estágio, é identificar que todo detalhe cria essa magia. Então, o que que seria magia? É recepcionar o teu cliente, é a cor do ambiente, que seria a sala de recepção, a fachada, seria a trilha sonora do ambiente. Então, com todo respeito, eu sei que muitas lojas são é, culturais, mas hoje eu vou falar uma questão que eu vivi. Eu fui numa cafeteria, coisa mais linda que era sobre a estética de lá, era Alice no País das Maravilhas. Já assistiram o filme? Que é todo delicado, gourmet, coisa mais linda o filme. Mais linda da Disney, esse filme. Cheguei na cafeteria incrível esperando o meu irmão vir do hospital que minha sobrinha nasceu. E eles estavam ouvindo sertanejo universitário. Combina, gente? O ambiente combina com a trilha sonora? Não combina. Ah, mas o meu público gosta. Não, você tem que doutrinar o seu público a gostar o que é o elemento do lugar. Porque isso não é compatível com a marca. Eu fiquei irritada, eu coloquei fone de ouvido e fui ouvir outra coisa. Não combina. Mas eu precisava do espaço para fazer reunião enquanto eu esperava. Então, a cor do ambiente, a trilha sonora, a cor do meu uniforme funciona? Colabora? Colabora. A minha logo? Colabora. Ai, o meu presente que eu vou dar uma caneta personalizada ou um café com. Hoje é muito batido, né? Café com borda de chocolate. Aqui tem muito. Se um dia fizer frio no Maranhão, que eu acho que isso é inédito, se chegar a fazer frio, eu recomendo pra vocês. Gente, na época junina, julina, agostina, vocês têm 3 meses de festa, que eu já tô sabendo. Faz um cappuccino com a borda
de doce de leite e coloca paçoca. Espreme, sabe, paçoquinha, rolha? Espreme e faz assim na borda. Faz um cappuccino com gosto de churros. Faz essa experiência. Eu já vi aqui muitas pessoas fazer a bolacha com a marca, o logo da marca. Eu já vi fazendo balinha com a logo da marca, isso aí, com todo respeito. É gostoso? É, mas já é ultrapassado. Renova. Aqui eu ensinei uma cliente minha a fazer, faz tempo já, a fazer soda italiana, de frutas vermelhas e de limão siciliano. As clientes iam lá para sentar na poltrona dela, só era para lavar às vezes só o cabelo uma vez ou escovar, mas era tirar a foto e tomar no copo a soda italiana e marcar ela arroba. Então, quem que divulgava mais a cliente sem fazer tráfego pago? A profissional? É as clientes. É o formato, porque toda vez que elas recepcionavam a limonada, tinha uma cartinha escrita à mão com chocolate, que harmonizava. Então, tudo é criação de magia da marca. É a cor, a trilha sonora, tudo, o gesto tem intenção, a recepção. Por quê? Você não sabe se o seu cliente tem dinheiro ou não, se ele tá falido ou não, se ele vai querer comprar ou não. Ele é um ser humano que entrou. Então, a partir do momento que eu identifico esses pequenos detalhes e vão criar a experiência, igual tem aqui detalhes, ó, frase acolhedora, um brinde inesperado, um gesto, o sorriso, eu estou então aumentando o nível de entrega. Eu estou me destacando. Hoje no mercado, diferencia quem se destaca. Essa é a palavra. Então, o que que faz parte do seu DNA? Como que você gostaria de ser recepcionada? Qual a experiência que você gostaria de receber se você fosse em São Paulo? Uma clínica igual a que você está ali entregando de experiência para o seu cliente ou na sua loja de perfumaria, de roupas, enfim, tá? Então sempre pensam assim. Tem uma palavra que eles usam aqui, Wordsmeter, que significa essa nomenclatura, é a cultura da marca. Olha que interessante, eu já falei isso aí antes. Os convidados, os clientes, eles não são chamados de clientes, são chamados de convidados. A Jaque tem muito disso, gente. Olá, minhas diamantes, sucesso! Olha o sorriso dela. Ela já implementa isso já. É exatamente isso. Ó, até os homens daqui da minha cidade, os meus amigos, marido das meninas que participam do grupo, passam comigo, ei, diamante, não chama pelo meu nome, não. Ei, diamante. Aí eu já sei que é comigo, entendeu? Eu É já diferencial. ensinei isso. Gente, gera autoridade. Gera, gera. E é a mesma coisa, os colaboradores, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu peguei do livro, tá? Como estava lá na íntegra. Aqui tá como funcionário. Mas os colaboradores, eles são chamados de membros do elenco, porque o protagonista é o cliente quando ele é convidado a entrar no parque. E isso do que eu tô mostrando para vocês tem muito no Beto Carreiro World, que é em Santa Catarina também, tá? E a mesma questão, toda a interação, tudo que o público está vendo é um espetáculo, gente. Seja um gesto do colaborador ali, estando junto com o público, o cliente, vivendo a experiência, é um espetáculo, uma experiência o tempo todo. Então, esses cuidados, eles transformam, principalmente, como coloquei aqui, encantar não é só satisfazer, e sim, superar sempre a expectativa. A gente chama isso de over delivery. É oferecer muito mais do que é entregado. Eu tenho muito isso. As pessoas vão te criticar se você entregar menos. Se você entregar mais, elas vão te parabenizar. Se você chegar atrasado, elas vão te criticar. Mas se você chegar a tempo e entregar muito mais do que elas esperam, elas vão ficar de boca aberta e vão querer o quê? Andar junto. Porque são gestos, isso aqui é comportamento, é postura. Que isso faz parte sim dos colaboradores, do cultura da marca, tem que implementar isso em treinamento também, tá? Isso é uma criação de um movimento para negócios. Dando continuação aqui, tá? Show! Terceiro, o cliente é o herói, ele é o protagonista. Isso é bingo, é indiscutível. Então, cada personagem dentro da Disney, eles são arquétipos. A gente não teve aula mais intensiva do que é. Se fizer sentido, eu acredito que na minha entrega lá ao vivo, eu quero muito trazer esse ponto, tá? Presencial com vocês. Eu vou mostrar qual é o arquétipo da sua persona, da sua, como grande líder, como a grande marca de vocês é
o arquétipo e como se conectar. Isso aqui eu vou fazer uma entrega também presencial lá quando a gente estiver conectadas, tá? Então, o que são arquétipos? São características de comportamento e de postura que eu estou transmitindo para o público. Eu tenho que saber muito bem o meu público, por isso que eu falo, quem é o público que você quer atingir, qual é a faixa etária, ou qual é o tipo de consumo que eles fazem. É tipo aquele Globo, era Globo Repórter, onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem, o que eles vivem. É tipo isso, a gente tem que ter um mapa mesmo para direcionar a entrega, tá? E que as pessoas se conectam o tempo todo. Então, nas vendas, se eu mostro para o meu cliente que não é a compra de um produto, mas uma nova versão dele, que traz confiança, credibilidade, pertencimento, que ele se sente o herói, gente, a pessoa vai olhar nos seus olhos, seu olho e vai falar assim: obrigada por você ter transformado minha vida. Obrigada por você ter acreditado em mim. Obrigada por você ter vendido. Eu escutei pessoas falando assim: obrigada por você ter me vendido essa oportunidade. Eu, hã? E eu tinha subjugado que aquela pessoa não precisava daquilo na minha cabeça. Não, mas aquela pessoa não precisa disso, não. Ah, mas vou fazer. Ou não, já tenho. E com pouco eu escuto, obrigado por ter me vendido. Eu só sorri assim, ó. Que eu fiquei desse jeito. Que eu levei um choque dentro de mim. E é interessante observar isso, tá? Então, já que é tudo que a gente identificou aqui, tem tudo, a gente tem tudo que a gente precisa, gente. Tá fazendo sentido pra vocês? Tem algum ponto que vocês queiram comunicar aqui? Show? Tá. 5 elementos que a tua marca tem que ter. Isso aqui é bizarro, vocês vão dar risada. Se vocês, olha, anotarem, papel e caneta, quem vai assistir, quem tá aqui comigo, anotar esses 5 sentidos que todo ser humano tem com a marca de vocês, vocês estão assim, 10 léguas na frente de qualquer concorrente. Nem tem concorrente, não se destaca. Isso aqui é o básico, tá? Básico. Visão. O seu ambiente, ele é bem organizado, é higienizado, tem todo esse cuidado estético. Não tem poluição visual. Ele tem uma playlist que é baixa, é uma playlist boa pelo Spotify. A pessoa consegue ouvir a música e conversar num ambiente confiável, acolhedor. Tem essa questão do tato, tem textura, tem uma carta, tem um bilhete. Tem uma mensagem que é direcionada para essa pessoa, ou tem um momento que ela pode pegar o café e vai ter uma cartinha que ela pode tirar como fosse um versículo bíblico, não sei aí qual que é a visão que você possa entregar, ou ela pode escrever uma carta, um lembrete e deixar numa árvore assim para ela fazer uma anotação e deixar para outras mulheres lerem. Eu gosto muito dessa árvore dos sonhos. Depois posso trazer mais essa ideia. Gosto muito dessa versão que outras mulheres vão poder abrir essa cartinha que a outra deixou para elas. Gosto também nessa questão de olfato. Qual que é o cheiro? Brand olfativo, a gente chama. O que que é brand olfativo? Qual que é o cheiro da marca? Eu ouvi muito quando deu aquela explosão da Tânia Bulhões, que é o chá branco. E a Koala, que é uma marca nacional também, ela fez um cheiro, um rebrand da marca, né? Um reposicionamento da marca com um cheiro parecido, até ali com algumas notas diferentes, mas suaves, da própria marca da Tânia Bulhões. E eu vi muitas empresas usando um cheiro parecido. Então, qual que seria o cheiro do seu ambiente? Que o cliente chega e fala assim: nossa, essa sacola só vem de um lugar. Se ele não vê a logo, ele sente o cheiro. Só pode ser de tal lugar. Nossa, eu só vou lá para sentir o cheiro. Que gostoso, aquele café, aquele cheiro. O paladar. Uma paçoquinha com café, eu servia no meu escritório em Maringá, que agora eu não tô mais em Maringá, é meu escritório. Mas, gente, era uma paçoquinha com café expresso. A pessoa, eu ensinava ela a colocar uma parte da paçoca na boca e ela degustar junto com o café. Mudava até a parte sensorial dela sentir ali. E ela sempre, as pessoas olhavam assim, vou lá tomar café com paçoca, hein? Deu, pode ir. Nem que era para conversar. Eu gosto muito de uma ação que eu fazia muito lá, que esse aqui, 2 ações eu fazia. Esse aqui é um mapa. Então, cada evento que eu fazia, o cliente meu, ou fechar o contrato, ao invés de ele tocar o sino
Ele pegava um pin desse e ele colocaria no mapa. Então, acho que quem vê minhas redes sociais vai ver, ó. É o mapa do Brasil e eu colocaria um desses aqui, um pin, que é esse aqui, em cada um desses mapas. E eu tinha no meu escritório uma parte de vidro. A parede era de vidro. Eu deixava uma caneta que podia ser apagada para ela escrever ou fixo ou permanente, quer dizer, ou, né, para ser limpado depois. Ela podia escrever uma mensagem para a próxima pessoa que chegasse. E aí ia, gente, uma gentileza gera gentileza, né? Isso era uma cultura que eu implementei. E as pessoas iam, tiravam foto, elas mesmas divulgavam. Chegava cliente que eu nem esperava. Começava a seguir ou querer fechar um orçamento comigo na época, né? Então, gosto de trazer isso aqui. Falei da parte cultural, entendo a cultura e o tipo de cultura que teu público apresenta. Então, se for fazer, por exemplo, cappuccino com a borda de doce de leite, por exemplo, com paçoca ou com caju, gente, doce de leite com caju ou beijinho com, dá pra brincar muito, que vocês estão na época, né, que vai entrar aí o friozinho ou as festas juninas, que dá pra brincar um beijinho de panela na borda assim da xícara ou, né, do café com caju. Então, compra já a própria em casas naturais, né? O próprio caju já é triturado, amêndoas. Dá para usar muitos benefícios e se destacar. Falar assim, ai, fulano, tira uma foto. A gente acabou de lançar essa sensação. Como que tá sendo sua recepção aqui? Deixa a pessoa tirar foto, marcar. Deixa ela mostrar. Deixa ela pertencer. E também harmonizar bolos também, ó. Eu gosto muito. Aqui tá dando um surto de... Aqui, né? Aqui na região do sul tá dando um surto de bolo de pudim, aquelas bolos de fatia. Se vê uma empresa que faz bolo, pensa qual tipo de bolo que só tem na sua loja, que destaca a tua loja. Também gosto de pensar nessa experiência, tá? E nós temos dois elementos aqui. A comunicação não verbal é tudo que eu vejo. Então, corporal, gestos, sons e tudo que está relacionado a imagens. Se tem um quadro, se tem uma TV mostrando, por exemplo, eu, Suelen, né? Eu gostaria de ir numa clínica e ver dentro, né, dos procedimentos um desfile de moda. Aí você fala assim, hã? Na TV da recepção, ao invés de mostrar imagens de jornal, é mostrar desfile de moda? Aham. Eu colocaria os resultados dos meus clientes e colocaria no intervalo desses vídeos, eu colocaria um desfile de moda da Dior, da Chanel. Eu quebraria a senoide emocional pro meu cliente falar assim: nossa, que legal, que bonito, porque o belo vende. E Larissa, nas duas empresas sua, o belo vende com força. Posiciona, direciona. Se tiver uma TV no ambiente que você tiver ali, na recepção pro teu cliente, ao invés de ele ficar mexendo no celular, ele começar a ver, ter essa recepção, de chegar esse café e perguntar pra ele, qual é o estilo que... Ah, alguém escreveu alguma coisa aqui, peraí. Aqui, verdade. Qual é o estilo de café? Qual é o estilo de grão que você deseja? Não é café. Que tipo de grão que você deseja? A pessoa, o quê? Ó, a linguagem. Quê? Tu quer um grão de café mais intenso, mais incorporado? É comunicação, ó. Ou você quer um mais suave? Você deseja a borda dele com beijinho, com caju? Ou um brigadeiro com paçoca? Ou um doce de leite com paçoca? Hã? Nunca experimentei. Falei, então, cada dia que você vir aqui no procedimento, você vai poder escolher um. Então quer dizer que eu eu tenho que vir mais vezes. Opa, gatilho, ó. Eu quero desejar isso aqui. Eu pago o preço que for do atendimento. Porque se for mais vezes de aplicação, tá? Ah, interessante. Ah, eu vou poder deixar uma mensagem, então. Deixa uma mensagem aqui quando você está aguardando o seu atendimento. Deixa uma mensagem aqui, ó, na nossa árvore dos sonhos, para que outras mulheres tenham a oportunidade de pegar. Inclusive, pegue uma para você. Compra umas fitas coloridas com a cor da marca do ambiente, que seja das joias, e pede para elas. Pode ser, se quiser, né? Também eu posso pesquisar umas imagens, mas eu gosto muito e eu implementei isso numa marca, uma região aqui do sul, que era uma árvore seca, foi pintada de branco. A árvore, o tronco da árvore, com vários ramos, grande, ela era grande, e aí a mulherada pegava essas post-it colorido com a cor da marca, tinha dois, era verde e era verde e azul foi. E pink, eu acho que era, verde e pink.
E aí elas enrolavam, escreviam a mensagem, enrolava com a fitinha e colocava na árvore. E aí tinha tudo um porquê, né? Aí uma escrevia, enquanto, por exemplo, eu vou lá e escrevo a mensagem, ao mesmo tempo que eu deixo lá para outra mulher, eu já pegava uma mensagem para mim. E eu poderia levar para minha casa. Eu tiraria foto, mostraria café que eu estava vivendo, porque eu ganharia um desconto na próxima vinda minha. Então, cada vez mais, gente, o cérebro quer ter ganho, quer ter ganho. Ele quer gastar menos energia e ter mais ganho. Isso faz a pessoa pertencer, tá? Então, ó, comunicação verbal. É a escrita que ela vai fazer, é a forma que ela é recepcionada junto com ali o que ela pode assinar um contrato, prestação de serviço, que ela vai adquirir um serviço, né? E a forma falada, que é a forma que ela vai ser é, é, destacada naquele procedimento dentro da clínica. É como se fosse um mundo encantado. Então, assim, convidada, seja muito bem-vinda, por exemplo, ao procedimento. Você é nossa convidada. Você é nossa protagonista da beleza. Hã? Você é nossa deusa da beleza. Aqui você se torna uma deusa. Muitas mulheres têm baixa inferioridade porque têm feridas emocionais na infância. Não consegue se olhar no espelho, não consegue se amar. Porque tá de dentro, não é estética. Por fora, mas muitas buscam. Talvez a linguagem gere tanta conexão que ela se sinta emocionalmente assim: caramba, você me entende. Porque essa é a dor da audiência, é ser identificada, ser reconhecida, tá? Dá pra gente pensar também nisso durante a mentoria, tá? Importantíssimo. Meu Deus, socorro. Aqui tem muito, viu, gente? Roupa rasgada que parece que pulou a cerca. Nunca, nunca, nunca. Roupa com cor manchada. Roupa jeans não se usa. Só se for preto, preto puro. Sempre social. Sempre, tá? Sempre é com a roupa, com o conjunto da marca, com a cor da marca, mas sempre social. Passa credibilidade, competência. É uma assinatura da marca, tá? Roupa que tá, sabe, estourando. Nunca. Roupa manchada. Nunca. Roupa com pelinho. Nunca. Roupa rasgada, já falei. Roupa amassada. Só se acontecer alguma coisa muito importante, não conseguir trocar, eu coloco uma segunda peça em cima. Mas não permita que o teu colaborador use, tá? Que ele esteja. Quando eu mudei, meu visual tudo mudou. E é isso. Mas, Suelen, só tenho uma blusa, Suelen. Minha colaboradora só tem uma roupa. Tá, mas lava então outro no outro dia. Chegou em casa, dá tempo de lavar e secar e usa outro dia? Até que ou tenha outras peças. Mas não precisa, eu falo de investir muito, mas é ter credibilidade naquilo que vende. Porque a gente demora 3 segundos. Gente, vou pedir para Larissa aqui, ó. Larissa, sério, pode abrir o áudio. Vou pedir para você se apresentar em 3 segundos, tá? Quer ver? Vou fazer um teste para vocês verem. Nosso cérebro demora 3 segundos. Ó, vai. Prazer, eu sou a Ana Larissa. Peraí. Você vai falar assim, quem você é e o que que você vende em 3 segundos, tá? 3, 2, 1. Prazer, eu sou a Ana Larissa, sou enfermeira externa, Parou. tenho uma loja de semijoias. Passou. Tá vendo que não dá? O nosso cérebro bateu o olho. Ele sabe se ele vai comprar, comprar no sentido de eu vou olhar, eu tenho confiança, eu saio correndo, ou eu escuto, ou vale a pena ou não. Ele descarta na hora ou ele fica. Exatamente. E outra, quando for falar nos stories, olhar no olho, é como se estivesse A falando com a pessoa câmera. pessoalmente com você. E quando você estiver pessoalmente com a cliente ou a cliente, você tem que estar olhando no olho. Ontem eu estive visitando aqui umas lojas e assim, eu fiz isso. No primeiro momento que eu cheguei, né? A pessoa não me conhece, ela não vai dar confiança, mas quando eu comecei a me apresentar e comecei a olhar no olho, eu trouxe a conexão, eu Faz. trouxe ela para mim e elas ficaram presas com os olhos brilhando naquilo que eu estava, né, comunicando para elas. Então, assim, gente, que nós vamos ensinar para vocês na programação mental, que a gente já está ensinando, né, Sueli? Sim. Tudo isso aqui é programação, é neurociência. Se você vai vender, vai para a loja,
tanto a Larissa como as demais, né? Samara, para atender uma cliente, toda descabelada, de calça rasgada. Gente, não vende. Eu falo isso porque eu era assim. Eu vesti uma calça igual essa daí. Parece que a senhora pegou até da minha gaveta essa calça. Não, não sabia não, uai. Eu vestia, só que eu achava que eu estava arrasando e não fechava nada. Mas quando eu comecei a mudar a minha forma de me vestir, né, de me posicionar, as pessoas começaram a me olhar com mais autoridade. Mas... E muda, porque o olhar é natural, tá? O ser humano, ou ele olha e ele corre, ou ele fica. É luta ou fuga, tá? Nosso cérebro reptiliano é assim. Bom, a Larissa tem total expertise para direcionar também e cooperar no que eu tô falando aqui. Então a gente tem que ter essa polidez na nossa marca, tá? A prática, eu acredito que a gente já tá trocando muitas questões aqui, então é perceptível que vocês anotem. Que quem vai assistir depois, coloquem esse pauta, pode escrever nos comentários do YouTube, a gente tem acesso, ou lá no nosso grupo também. Quando a gente começa a elevar o nível, isso aí é natural, a gente vai segmentar quem tá dentro, quem tá fora do nosso mercado. Então, no marketing, é uma regra muito clara que eu falei para vocês na segunda-feira. A gente escolhe quem está dentro do movimento, quem está fora. Mas, Suelen, qual que é uma pirâmide estrutural, além da fisiológica, de uma marca? Essa daqui. E vocês têm o PDF. Vocês podem tirar foto, vocês podem pegar papel e caneta e falar assim com o seu colaborador: eu preciso implementar isso daqui. Ou com o seu sócio: eu preciso implementar isso daqui. Por quê? Toda empresa precisa de 3 P's. São pessoas e um gestor ele tem que saber sobre gestão de pessoas. Nós precisamos saber lidar com pessoas. Gestão emocional é primordial para qualquer CPF e para o CNPJ também. E principalmente saber que essas pessoas têm uma história, têm uma identidade, tem uma família que está esperando em casa, que ela está esperando e está acreditando naquele trabalho. E precisa ser alinhado à marca. Essa é a base abaixo. Uma empresa, ela se torna um commodity, que é ela oferta um produto, um serviço básico de sobrevivência. Essa aqui é o primeiro nível, tá? Essa empresa tem processos. Então, nosso cliente, ele quer saber qual que é o benefício que o produto que eu vou agregar, que eu vou comprar, vai trazer de benefício para minha vida, que é a transformação. A partir do momento que eu tenho pessoas que vendem, que consomem esse produto nessa empresa, que eu tenho esses processos, que eu posso ofertar esse produto e que ele transforma vidas, e que as pessoas já começam a divulgar, começa a pertencer, começa a elevar o nível de autoridade na minha cidade, que eu já sou referência, eu começo a me destacar. Então, nós começamos a subir essa escala, tá? Então, os degraus é do posicionamento de uma marca. Aqui eu preciso entender que o significado que eu dou para meus clientes, que eu falei para vocês, igual a Disney faz, que o cliente, ele é o protagonista, ele é o herói, ele é o convidado a pertencer e que a apresentação lá é um espetáculo. Então, toda vez que eu vou abordar o formato de fala com o meu cliente, o café, a música, e perguntar quando ela chegar, a cliente, me conta, eu tenho uma playlist aqui que a gente já selecionou, mas me conta, qual é o seu gosto musical? O que você gostaria de ouvir? Faz um forms com os seus clientes. O que seria um forms? Que é um CRM básico. O que é um CRM? É os dados do seu cliente para ter o quê? Um LTV, um tempo de duração de vendas maior na sua esteira de conexão. Então, isso vai para tráfego pago, isso vai para um a um, que a gente chama X1, então é direto com o seu público. Então, seu público chegou ali na loja de joias, chegou na clínica e pergunta: como que você gostaria de qual estilo de música que você gosta? Vou colocar uma música só pra você. Nossa, a pessoa me ouviu. Nossa, ela quer me. Que legal! É o significado que eu dou de preferência, tá? Isso eu vou o quê? Qualificar a minha marca. Ao mesmo tempo, histórias. Quais tipos de histórias essa pessoa faz? Ela chegou lá, foi bem recepcionada, ela recebeu o café do tipo que ela quis, ela escreveu uma cartinha e deixou na árvore dos desejos. Ela tirou uma foto, ela postou na internet. No próximo que ela vai estar retornando à clínica, ela vai ter uma oportunidade de ter mais algum brinde ou algo que vai o que conectar com ela. Então, qual é a história que ela deixa ali? Como ela chegou àquela pessoa?
Se acaso a pessoa for pra frente, gostar de gravar, fala pra ela, fala assim, olha, eu posso gravar um depoimento você no primeiro dia tendo esse acompanhamento, ou você pode escrever como você tá se sentindo e aí eu posso depois fazer um vídeo no último dia que você terminar essa linda transformação sua e contar a tua história. Eu posso ter um quadro no meu Instagram, na minha clínica, que conta a tua história sem você muitas vezes aparecer? Gente, isso aqui é ouro. Não tem no mercado. Quem faz isso, gente? Natália Beauty. Eu já produzi 5 palcos da mulher. Eu tenho as palestras dela. Eu sei o que implementar. Eu sei o que ela entrega no palco. Então, depois, Larissa, se a gente quiser conversar até, depois fazer um over delivery para você, isso aqui é na boa mesmo aqui. Depois eu te passo, dou direcionamento, mas tem que implementar, porque é o que se destaca no Brasil. É referência nossa. Não é no mesmo ramo da parte de sobrancelha, É, mas é como modelo de negócio de aplicação que está acontecendo, tá? Sim, sim. Eu quero sim. Eu conheço a Natália Beauty, eu acho ela foda demais. Eu produzi 5 palcos dela. Eu tenho os slides, tudo dela, a implementação dela. Show, show de bola. Pode falar, só Jaque. para acrescentar aqui também, porque as meninas vão assistir, para tipo, a Liliane, né, que vai estar assistindo depois, ver uma ideia aqui, porque eu estava acompanhando o Instagram de uma moça que teve neném agora, e ela se produzindo, tudo, né? E aí, tipo, por que não, né? A Liliane, que já tem um público feminino, de mães ali em primeira viagem. Por Sim, que não fazer uma oferta? Quem comprar X vai ganhar esse dia de beleza no dia do seu parto, certeza. fazer a maquiagem. Então, assim, são ideias de estratégia que vai gerar isso aqui, ó, movimento, comunidade, marca, empresa. Você vai marcar a pessoa, vai conectar a pessoa. E, ó, outro exemplo, a minha filha fez aniversário sábado, e aí ela quis comemorar o almoço, e à noite queria assistir o filme, Michael né? Jackson. O Michael Jackson no cinema. E ela foi comprar e ela ganhou, porque ela estava aniversariando, né? Ela ganhou, e aí eu comprei também com a meia carteira, por conta da psicopedagogia, que eu tenho a carteirinha nacional, e a gente foi. E eu tirei tanta chave desse. Eu achava que eu ia até dormir, que eu não sou muito fã de filme, essas coisas. E aí eu fiquei atenta com aquele filme, eu tirei tanto ensinamento que esse astro, né, esse popstar teve nos bastidores que mídia não contava. Você não tem noção. Então, assim, a gente tem que tirar aprendizagem de tudo, né? De tudo onde você está viajando, vê a ideia, anota e vai executar. Vai. Porque é isso que vai gerar do teu movimento, a É tua isso. prosperidade. Entendeu? Show. Obrigado pela contribuição. E aí, a partir desse momento que eu me destaco tanto com naturalidade e pertencimento, que se faz todos os dias, isso aqui não tem milagre, tá, gente? É a implementação de um processo dentro de uma empresa e fazendo isso repetidamente com seus clientes. Isso vai validando o processo. Porque aqui eu tenho uma comunidade, são pessoas que uma começa a divulgar para outra, porque já tá vivendo como que é essa experiência. Porque o boca a boca, gente, é extraordinariamente até o fim do fim, eu acredito eu. O tráfego pago impulsiona para milhares de pessoas, mas a experiência sempre é aquele lá, né? Ô vizinho, você já fez tal coisa? O que que você acha? Sempre tem esse do humano falar com o humano, né? E principalmente, gente, trazer quais são as crenças, quais são as histórias que fortalecem a minha marca? É de escrever o papelzinho e colocar na árvore dos sonhos, dos desejos, para mulherada na área da estética? É ter um espelho e ela se olhar e ela escrever com batom o nome dela, que ela tá chegando ali? Que hoje ela vai ser atendida, exemplo, ela poder ganhar um batom ou um pingente ou algo no aniversário dela com uma carta exclusiva da marca que ela compra, descobre a data do aniversário, não dá desconto, dá uma oportunidade dela viver aquele dia, dá um serviço. Então pensa, qual que é o serviço que eu daria? E principalmente, quais são esses símbolos que são essas conexões da minha comunidade que elas se integram. Então vamos pensar que, faça o café fora da caixa, por exemplo, a reunião da mulherada, uma vez por mês. Encontra essas mulheres, são clientes, faz um café mais intimista, traz uma palavra, mas Sueli, eu vou falar o quê? Fala da sua transformação.
Fala de quanto, talvez, se for pela pessoa, né, pelo CNPJ antes, mas fala quanto que Deus coloca propósito, une pessoas. Você tem autoridade de fazer isso. Essa conexão, agora no Dia das Mães, das mulheres, traz essa conexão no espaço físico ou no outro ambiente, ou faz um piquenique, uma roda de conversas, mas reintegra essas mulheres para pertencer com um mini coquetel. Nossa, a mulherada paga o ingresso para ir, gente. Juro para vocês. Depois posso deixar ideias para vocês lá no grupo, se vocês desejarem mandarem lá para mim por escrito. Rituais que são o quê? Todo o ato que você faz em comunidade, que seja o café, seja uma live, seja um vídeo que vai valorizar a história de uma cliente, ou paciente, eu estou valorizando ela e conectando ela para mais pessoas. Então, isso gera pertencimento. E quando eu elevo para o último nível da minha escala, que é o movimento da minha marca, eu tenho uma grande ideia. Por que uma grande ideia? Porque eu tenho um slogan. Eu, Suelen, gosto muito na parte da produção que eu uso. Quem comanda serve. Não tem como comandar se não servir. Então, qual que seria a frase de impacto da loja, da clínica? Quem que é o líder corajoso? É vocês, que é o grande líder. Quem que seriam os inimigos? Por que que eu vou contra esse estilo de público? Porque não faz parte dos meus propósitos de princípio. É definir, identificar, que é básico. É básico entender quem fica dentro, quem fica fora. E qual é o nome da comunidade? Diamantes. Mulheres diamantes de sucesso. Diamantes. Então, o tempo todo eu estou reforçando esse movimento, tá? Tá, Sueli, mas e aqui? Como funciona? Aqui nós estamos falando como essa história é contada tanto no Reels quanto no TikTok, que pode ser usada uma ferramenta fora do Instagram, ou também sobre carrossel e também os stories. Então, o que que isso significa storytelling, que é o segundo nível para a gente fechar? Story significa história na tela, que é o tempo todo nós estamos olhando uma tela do celular, beleza? Só que a primeira tela que Deus te deu é teus olhos, tá? Primeira tela de vida que Deus te deu é quando você abre os teus olhos e olha para o mundo. Então, como o meu cliente tem que ser visto e como a minha marca tem que ser vista. É isso. Suelen, mas daqui em diante, como que eu crio tudo isso? Eu vou deixar outro prompt para vocês usarem, para vocês identificarem e criarem a história de vocês. Vocês vão precisar ser amiga e treinar o chat GPT de vocês ou o Cloud de vocês, tá? Porque a partir do momento que eu tenho histórias minhas, a minha frase é brilhem e prosperem. Show. Gostei muito, não tinha escutado essa ainda. A partir do momento que você treina a sua IA, ela se torna mais inteligente, com mais habilidades, skill, que a gente fala, habilidades e competências, e ela traz o que outras pessoas que também já treinaram as suas IAs podem oferecer, que são os seus concorrentes ou futuros concorrentes em nível mundial. Então, a IA tem essa perspectiva, ele traduz em tempo real com a linguagem do Brasil, né, a língua portuguesa, ele pode trazer habilidades para você colocar em execução. Se você anotou tudo que a gente conversou aqui e pedir para tua IA, IA, eu quero que você crie o posicionamento, direcionamento da minha marca, criando meu movimento, na minha cultura, meus rituais, minha comunidade identificada, as minhas crenças fortalecedoras, o slogan da minha marca, tudo que a gente conversou aqui, gente, num áudio. Tanto o chat GPT, que o chat é muito bom para fazer imagem, ele tá muito avançado para imagem. O Cloud, ele tá mais para fazer os processos, que eu falei para vocês, slides, enfim. E esse aqui foi eu que fiz, tá? Não foi lá não. Mas e há uma grande potência. Gente, vocês otimizam tempo, energia e dinheiro. Então o concorrente está muito mais à frente porque ele está fazendo isso. Se não te falaram. Mas, Sueli, como que eu vou implementar isso numa marca com a minha, que é relojoaria, que é parte de joias, que é parte de clínica? Entrega um pós-atendimento. Entrega como ela cuidar das peças. Olha, tô te encaminhando no seu e-mail, no seu WhatsApp agora, como você adquiriu uma peça nossa. E essa joia, essa peça que você adquiriu, ela contém uma história. Essa peça chama Alice, um exemplo. A Alice, ela pode ser cuidada sem tomar banho, sem passar perfume. Hã? Eu adquiri uma peça chamada Alice. Que legal do catálogo. Tem mais peças? Como que eu utilizo? Como que eu guardo? Envia por PDF para pessoa o manual de cuidado da marca, da peça. E como que eu faço isso? No cloud.
que é uma das ferramentas que eu vou mandar lá no nosso grupo, e você pode mandar então por escrito, ele pode definir isso rapidamente para você, como fosse um manual com o nome, Larissa Lopes. Você acabou de adquirir uma joia da nossa marca ou é, nossa loja, que é nossa boutique, que é a peça Alice. Ela pode ser cuidada e preservada. Tadanana. Essa peça contém história de tal inspiração. Faça bom uso e me conta como foi a experiência. Ou a próxima peça que você adquirir de nós, você tem um brinde. Passe amanhã na loja, daqui uma semana e retire o seu. Opa! Você acha que a pessoa não vai lá para ver? Daqui uma semana? Daqui 15 dias que vira o cartão dela? Ela vai querer comprar de novo. Tô falando a verdade? Não tô. Ela vai falar, qual que é a peça nova do novo catálogo? Verdade. Qual que é o Ó, onde você já ouviu isso aqui, Larissa? Ninguém ensina essas coisas. Porque é destacar a sua marca. Aí você fala assim, mas Sueli, como que eu vou fazer isso? Ué, vamos pensar juntas. Estamos lá no grupo. Se fizer sentido, vamos criar a história das peças. Cada uma das peças que mais vende. Que mais vende. Ai, gente, tô fazendo um rebrand da marca com cada pessoa que já passou por aqui, teve essa peça aqui, tem um presente exclusivo durante o dia tal do mês, agora de maio, do dia tal até o dia tal. Você já comprou essa peça aqui, que tem um catálogo, que o nome dela é Taos. Você vai ganhar um brinde. Opa, virou o cartão da mulherada. Vão comprar presente a mais. As colaboradoras já estão todas alinhadas, tem que treinar antes. Gente. Isso aqui de faturamento vai fazer assim, ó, plum, que é o retorno sobre investimento. Faz, só faz. Só executa, sério, não fica no mundo da ideia. Ouviu, começou a implementar, planejou, executou. Eu tava pensando também na área da estética, que meu esposo me deu uma ideia, tipo de Show. fazer assim, quando fizer um procedimento, né? Isso. Aí eu dizer para a paciente que ela tem direito ao ensaio fotográfico depois de tantos dias, mostrando o resultado, toda maquiada e tudo, tipo, 3 fotos, Uhum. entendeu? Nossa, genial. E aí ela vai ter o dia da beleza com você. Na própria Exatamente. clínica, ela vai ter a maquiadora que você já tem, né, a preferência. Ela vai ter todo esse momento. Imagina a sua equipe, seja uma moça ali filmando, ela chegando, ela recebendo um café. Ela no espelho marcando em batom vermelho, alguma coisa assim, o nome dela, porque depois é fácil de limpar com batom, tá? Sim. Depois. E aí o dia dela da beleza, é ela tendo esse momento. E aí o antes e depois fazendo esse meio assim, a transformação dela é antes e depois. E aí depois um depoimento dela falado, ela não Olha precisa ali. nem falar se não quiser. Gente, e fazer tráfego pago nisso? Explodiu a bolha. Vai ter gente copiando, e que copie mesmo, porque vocês vão ser referências. E eu usaria depois no TikTok, para mostrar como vocês é referência já em Maranhão, em São Luís. Eu faria. Ó, tem uma médica aqui, doutora Larissa. Ela faz exatamente isso nos partos, né? Ela é ginecologista e ela faz todo o pré-natal e é tudo personalizado. Tipo, meu sobrinho foi com ela, plaquinha, tudo ela que organiza o parto da mãe ali, entendeu? Então, assim, deram o dinheiro que ela pediu sem chorar. Por quê? Porque conectou, gerou credibilidade, confiança, ela tocou na emoção, né? O filho, somente quando é tipo é o filho homem, primeiro filho homem, ela foi em cima de sair, fez o marketing. Então, assim, gente, tudo que a senhora está fazendo aqui, quem já está lá em cima, cresceu modelado, você tem que observar e modelar, entendeu? Modelar. Então, assim, o conhecimento está aqui, é como ela falou, é praticar. Se nunca praticar, a gente não vai ver nunca nada, né? Um exemplo que eu dou também do café com elas. Eu sempre comecei, quando eu aprendi isso, né, que a senhora falou, eu comecei a dar brindes, tipo, colocar produtos, né? Uhum. Tipo, boneca, viseta, caneca, essas coisas. Chaveiro, ou seja, já teve uma das meninas que estão comigo desde o início falou assim: eu tenho certeza que vai chegar uma edição que a Jaque vai lançar alguma coisa, quem tiver todos os brindes. Eu falei assim: quem te contou? Mas é exatamente isso, É. entendeu? A sacolinha do café com elas e outra. Elas vão andar com esses produtos por aí, como já tive depoimento. Uma empreendedora, já que eu fui no banco, eu fui com o nome Café com elas, no meu boné, né? Que ela Aí, tem. ó, eu ando Olha para baixo aí. para cima, aqui, a minha necessaire que foi presente.
Que é isso? Então, Lá do isso aí é Maranhão. estratégico, entendeu? E aí, esse que estava no banco, e o gerente falou assim: o que é isso, café com elas? E ela foi falar para ele. Ele achou interessantíssimo. Então, assim, isso é estratégia, é venda, a marca está indo. Então, assim, faça isso, gente. Use o produto, personalize, conecta, entendeu? Com seus clientes. Eu tenho Elas vão ser a maior marqueteira de vocês. a maior marqueteira de vocês. É isso. E, gente, o mercado hoje perde uma palavra: diferenciação. Sueli, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Qual que é a sua identidade, o seu DNA da sua marca, que só você tem, que diferencia? É o modo de falar, é o modo de atender, é o modo de criar o café que eu falei pra vocês, o formato de café. Ah, só da italiana, que for, gente. Com, sei lá, olha, eu vi no Pinterest. Eu vi um balde de. Imagina uma mulher fechar uma transformação e tem um balde assim com champanhe. E aí a rosa, o gelo for uma rosa com água que congelou e são rosas. E ela tem que, ela fechou o contrato ali de transformação, que seja o procedimento que ela vai fazer, né, com valor mais elevado, né? E aí ela abria champanhe. Ah, mas ela não toma champanhe, então descobre o que que ela gosta de tomar. Meu Deus, isso aqui é babadeiro. Você tá dando risada, né, Jaqueline? Eu tô rindo porque eu vi isso lá em Curitiba, né? E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou fazer isso no Aham. café com elas. E eu fiz em 2024, né? Quando eu fiz, eu chamei, só que eu fiz com as minhas parceiras diamante, chamei elas e as parceiras prata. E aí a gente estourou lá o champanhe, assim, todo mundo ficou. Porque Aham. até porque o nosso público é, né, a maioria de mulheres cristãs ali, vai ficar assim, nossa, que chique, que entende? Foi assim, foi muito legal. Então tem coisa que a gente É, modela e traz, gente. Vai dar é, certo. vai dar certo. Entendeu? E tem champanhe sem álcool também, tem suco de É uva, isso. ao invés de vinho, e tem, nossa, tem uma infinidade, mas descobre que o teu público, isso aí é SRM, é levantamento de dados do seu cliente, tem que saber. Isso aqui é marketing, na veia. Marketing, na verdade, é mais brand, né? Mais avançado. Mas é isso. Su, legal. Eu preciso criar um formulário. Eu preciso fazer um CRM mais qualificado. Como que eu faço? Eu vou deixar essa gravação aqui já, assim que eu subir já na plataforma, eu vou deixar no grupo. Vocês têm uma semana para produzir conteúdo e criar essa experiência e me falar se gerou ROI, porque vocês estão tendo acompanhamento direto com o público. Gerar aumento de vendas. Vocês têm que começar a ver isso até nosso encontro que está gerando vendas, porque tem ferramenta. Tem a nossa mente brilhante aqui para direcionar, para mostrar como modelar no mercado de vocês. Então, escrevam lá. Não tenham medo, não tenham receio. Ai, do que os outros vão pensar, vão falar. Tá tudo bem, só avança. Eu vi um vídeo muito legal pra gente finalizar, que o que você é bom, eu sou bom em não desistir. E tem uma frase que eu também gosto, o que acontece se eu não desistir? Então, continue, perseverem, coloquem em prática e ajam. Essa aqui é a chave. Tá? Me coloca à disposição para gravar, para mandar as ferramentas lá no nosso grupo que eu já mandei. Vou mandar a nova ferramenta Cloud. Usem ela na versão gratuita. É um ouro, é um doce de beijinho de mulata, coisa mais gostosa de ser usada. Sabe, vai trazer Gente, muito material ótimo para vocês. para quem não sabe onde é que baixa a Sueli. Se alguém Onde que tem vergonha baixa? de perguntar, porque tem gente que eu percebi aqui que está perguntando, tem dúvida, Ah, é e a verdade, é gente vê difícil. que Tá. Duas coisas aí, que eu vou tipo, falar. não, Ó, ó, se você quer usar ele de forma profissional, tu vai e se você tem um MacBook ou se você tem vai pelo Google, melhor. Vai no Google e coloca Cloud. Eu vou deixar lá as duas formas do nosso grupo, tá? Ele em formato do Google para você fazer download. No computador de formato profissional, você tem que fazer download. Você fez download, ele fica na área de, eu acho que é de instalar o driver depois. É que o meu é Apple, então eu confundo, faz tempo que eu tô com Apple. E daí você vai instalar e você vai colocar, né? Os dados ele vai sincronizar ali com a sua conta e ele vai pegar, seja pelo Google, ou seja pelo iCloud, ele vai conectar e ele vai identificar. Então, qual que é.
as características do meu. Você vai é, criar um roteirão para ele sobre a sua marca, sobre você, sobre o seu CPF primeiro, depois seu CNPJ. E aí você vai falar para ele, Cláudio, você tem que treinar o tempo todo, tá? Ele é uma IA. Ele pode trazer coisas genéricas, mas você quer que ele traga coisas mais avançadas para você. Eu quero um material que é pós-atendimento ou pré-atendimento, ou ele acabou de chegar na clínica, a minha cliente, eu quero que dispare para ele uma mensagem de boas-vindas no celular antes, ou lembrete antes. O que que você vai querer encaminhar? O material. Então você já pode antecipar e fazer nele. Imagens, quem está fazendo muito bem IA é o ChatGPT, que é a nova atualização que foi o quê? Sábado, uma nova atualização dele. Para quem tá na parte paga, tá? Eu vou deixar aqui, eu uso o pago do ChatGPT e o Cloud também, tá? Então, vai do que você vê como investimento. Suelen, agora não quero investir, vou para parte gratuita. Gera muitas coisas, assim, de material? Gera. Mas quanto mais você como vê como investimento da sua empresa, mas sempre antes de colocar como investimento, gente, usa do formato e se adapta a ele no formato gratuito. Começou a utilizar ali gratuito, já deu bastante, assim, material, tá legal, você tá começando a se adaptar ao seu colaborador, aí você faz o investimento e coloca isso como preço, como investimento fixo da empresa. Tem que estar ali, né, na parte depois de finanças, você se organiza ali, da empresa, tá? Do cartão, enfim. Então é bem prático, dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo Google ou entrar direto pelo computador, mas se você quer usar de forma profissional, faz download e utiliza ele. Ele é uma florzinha, parece uma florzinha e ele é, acho que ele tá laranja com branco, acho que é. Deixa eu ver o meu aqui. Uma laranja com preto. Eu sempre confundo que ele tem duas aplicações. Aqui, hum, aqui. Deixa eu abrir aqui no Google para vocês. Vocês estão vendo minhas telas, né? Deixa eu já abrir direto. Aqui, Cláudia. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Laranja e branco, gente. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá, ó. Bem tranquilo. Essa aqui é a versão pelo Google, tá? Ó, o meu vai ser pelo download direto, ó. Gratuito, o Pro são dólar, tá? Aproximadamente, então, anual, R$ 200, tá? Pra você entender. Aí você vê o que que você vai desejar utilizar ou não, tá? Enfim. E aí o Max, ele até antecipa até a questão de tráfego para você fazer de conteúdos, ó. Ele tem bastante operação diferente, tá? Show. Você vai identificando e vai criando, ó. Ele vai pedir os projetos, você vai identificando e ele vai fazer então PDF, seja a questão de projeto, seja um orçamento. Então, assim, o que eu tenho utilizando ele, eu abrindo aqui a parte para vocês. Como eu tô investindo muito organizando os processos da produtora para fechar mais eventos, eu otimizei e eu criei eu faço um brief. O que que é um brief? Uma pequena reunião rápida de 10 minutos para identificar qual é o projeto, o que a pessoa deseja da minha entrega. Eu chego no chat e eu tô falando com a pessoa aqui, tá? E a pessoa tá falando, eu vou no meu, olha, isso aqui é loucura que eu vou estar ensinando pra vocês, isso aqui é um ouro, tá? Eu tô fazendo a reunião aqui, ó, no computador, ao vivo. Eu tô colocando no cloud bem assim. Coloquei tudo que a pessoa precisa, porque ele é meio um pouco, meio lerdo no áudio, tá dando algumas falhas, por mais que eu tô treinando ele. Aí eu coloco por escrito o que a pessoa tá me falando que ela deseja, ele cria uma apresentação com o nome da pessoa na hora. Gente, em 1 minuto, nem isso. Eu já falo assim, fulana, tudo bem? Deixa eu te contar, acabei de fazer aqui um pequeno, né? Foi bem, não sei se faz assim. Posso te mostrar? Fiz uma proposta básica aqui rápida. A pessoa, o quê? Aham, posso te mostrar? Tem mais 5 minutos comigo? Gente, eu coloco como está o mercado hoje, porque se ela não investir no evento dela e como ela não investir na produtora, por que que ela está fora do jogo? E como ela vê isso em rentabilidade, eu mostro a previsibilidade no mercado, porque ela avança ou não, o que que ela vai ter de retorno, eu mostro tudo. Ela fica assim, ó, tem estudo mercadológico. Eu vou falar de novo. O Cloud, ele faz estudo mercadológico, coloca os principais concorrentes meus, quanto que é a linha de investimento da minha região, qual região do Brasil eu tô. Quantas empresas fazem isso ou não fazem? Quanto é a renda per capita do estado que eu tô?
Quanto tem de pessoas que têm possibilidade de adquirir esse produto e serviço? Ele faz tudo em tempo real. Eu só apresento em 5, 10 minutos. Eu falo assim: olha, o formato de pagamento para adquirir esse trabalho hoje, esse trabalho, ó, essa entrega hoje, ele pode ser nessa experiência de X, tantos valor inteiro, ou por tantos, tantos, e aí tem os juros da maquininha. Qual que faz mais interesse para você fechar o negócio? A pessoa fica assim, ó. Hã? Se você falar agora, eu já te mando também o contrato, que a gente tem já o contato com você. Minha parte, então, da empresa já encaminha para você. A gente já pode dar o start ou entrar em contato já para ver a data e o local que a gente pode fazer o seu evento. Tá na mão. Gente, eu demoro 1 minuto, nem isso, para fazer, enquanto eu tô ouvindo com a pessoa. Em 15 minutos ou 20 o máximo, eu fiz o fechamento. Então, hoje, a IA, ela tá aqui, assim, para otimizar muito o nosso tempo. Mas não pense em usar todas as IAs. Usa chat para fazer imagem e usa diretamente ele para fazer a parte de processos de apresentação de proposta. Ele é um pós-venda, ele é um pós do produto que seria a peça, qual a peça que a pessoa adquiriu. Usa, gamifica, a gente chama isso de gamificação, tá? Eu até peço agradecimento, vocês estão me esperando um pouco mais, já são 21 horas e 18 minutos. Eu desejo que faça muito sentido para vocês. Me dão um feedback aqui, o que vocês acharam dessa ferramenta. Vou deixar mais informações para a gente lá no grupo. Podem perguntar. Podem tirar dúvida. Eu já estou implementando isso aqui já na empresa, também um dos braços da minha empresa. E eu estou super aberto, como sempre, para a gente fazer muito, muito, muita transformação nesse mundo com o nosso servir, tá? Arrasou, muito bom, muito explicativo, muito aprendizagem. Conteúdo é aquilo que foi falado, colocar em prática para ter os resultados, né? Foi maravilhoso mesmo. Já que respondendo a tua pergunta lá, a questão da nossa empresa ainda, é porque a gente está pesquisando ainda um nome que a gente escolheu se não tem um nome igual, entendeu? Para poder abrir a empresa, abrir o Instagram, essas coisas. Posso falar? Então tá, vamos lá. Vou Pode. trazer uma coisa. É, INPI. Coloca no Google aí INPI. Eu sei Já ia que falar isso. Ok, eu sei que demora até 1 ano para a marca ela ser ali habilitada para quem deu a entrada. Mas tem uma parte que a gente consegue, entre aspas, burlar e identificar se ela já está sendo já em processo de aquisição de quem já deu a entrada primeiro. Então, o que vale para o NPI? Vale, primeiro, o domínio, que isso aí, domínio é R$ 40, eu acho que é hoje, o site, ou a marca, o nome, o link em si, se você quiser, o domínio dela é R$ 40 em nível nacional por 1 ano, e aí tem várias outras escalas, posso mandar lá no nosso grupo também, se for desejo de vocês, que eu também eu cuido dessa parte porque eu tive que fazer. E Sim. ir no NPI, colocar o nome, identificar lá, dá para saber se tem processo já entrado com a marca. E aí você ganha já esse tempo. Eu jogaria no cloud ou até no ChatGPT mais treinado ideias de nomes que não tem na língua portuguesa. Eu iria além. E eu já trabalhei em uma empresa de marketing que a gente fazia isso. Ou usava as iniciais. Então, por exemplo, Mulheres Diamante de Sucesso, MDS. Exemplo, mentoria MDS. O que que é MDS? Mulheres Diamante de Sucesso. Ah, mas o que que é, então, por exemplo, dando um exemplo aqui, deixa eu ver. Ah, e o nome da sua marca, mas em grego. Como que escreve? Como que é a grafia, a tipografia? Como que é o slide? Como que é o tipo da letra? Como que é o nome dela pronunciado, isso em hebraico, pensar todos os tipos de língua e colocar no Google. Eu colocarei no Google Tradutor uma brincadeira bem leve, assim, ou no próprio ChatGPT. Chat, me dê 100 essa palavra em 100 línguas diferentes, como ela é falada e escrita. Ele vai trazer assim, ó, bluf, em 1 minuto. Eu já começaria a ver o significado da língua, a tradução que ele daria já e como é a, tipo, o formato de tipografia. Porque quem for fazer depois a marca ele pode até pegar como inspiração e ver no alfabeto greco, romano, pode ver, né, no latim antigo. Eu já criei uma mentoria ao vivo para um mentor que tem hoje 4 milhões de seguidores, que é o Anderson Luiz, que é MVI, que é o Movimento Vida Inabalável, e a gente começou a identificar isso na língua grega. E hoje é um estouro. Então, assim, eu usaria esses benefícios. Não sei se pensaram sobre isso, mas minha contribuição também é nessa parte.
Sim, é a questão do site do INPI, né? A minha cunhada já estava pesquisando que ela é advogada e tudo, aí também o contador também disse Ah, então, que esse processo ele já ia estar olhando e tudo, só que aí eu vou fazer igual tu falou, eu vou botar no chat. colocaria sim. Coloque. E se você desejar também um auxílio ou chamar no privado, né, Jaque? A gente tá aqui para cooperar, que às vezes não quer colocar lá no grupo em geral, né? Me coloca à disposição também, tá? Você tem o meu número, tá lá. Fechou, gente. Já é Obrigada. 9h20. Eu já passei um pouco tempo. Gratidão mais uma vez me participaram, as que vão assistir depois. A Sueli, que é um estouro. Amém. Obrigada, Pensa, obrigada, Su, hoje foi maravilhoso. Amém. Eu desejo que vocês Todos coloquem os tudo em dias, prática. todas as vezes são, né? Todas. é Olha, eu muito fico conhecimento. muito lisonjeada, gente. E coloque em prática. E podem me perguntar, tá? Tudo. Tudo que desejar. Vou fazer uma pergunta. Não, não importa. Me fala. Pra mim é um prestígio estar aqui, gente. E o meu servir é esse. Quem comanda, serve. Não tem como comandar se não servir. E é servir a ele, que é nosso sócio, né, da nossa vida, nossos negócios, tá? Então, Verdade. muito obrigada por quem está aqui. Então, teu tempo aí, Jaque, teu tempo, Larissa. E para quem vai assistir, então, meu grande agradecimento. Vou deixar as informações lá nos grupos. E contem comigo mais uma semana que logo a gente tá de volta já no próximo encontro. Amém. Tchau, Um, tchau. um beijo, muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau, tchau.